Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Hoje eu tenho uma história aqui. Ai, 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 vou nem falar, vou só ler. Mas é a história da Laura. Então, vamos lá. Mas então, eu conto ou você conta? A Laura, ela conheceu o Lucas muito nova. E coincidentemente, foi por conta ali do trabalho dos pais deles. A Laura e o Lucas são nascidos no interior de uma capital e é daquelas cidades assim bem pequenas, sabe? Que todo mundo se conhece. E quando a Laura estava na escola, ali com seus 13 anos, ela começou a namorar com o Lucas. E claro, é aquele namorinho ali de adolescente, os dois tinham basicamente a mesma idade. E a Laura lembra até hoje que no dia do aniversário dela de 13 anos, ela contou para os pais, para os amigos, porque ela estava meio que escondendo esse namorinho. Só que aí o Lucas deu para ela uma caixa, uma cesta, na verdade, com coraçãozinho, chocolate, ursinho. Não tinha como ela voltar para casa com aquela cesta sem se explicar. A partir daquele dia, então, todo mundo ficou sabendo que ela estava namorando com o Lucas. E os pais da Laura conheciam os pais do Lucas. Então era algo mais tranquilo. Os dois estavam sempre ali sobre a supervisão. Um pouco tempo depois, quando a Laura fez seus 15 anos, ela terminou com o Lucas. Ela se achava muito nova, e realmente muito novo mesmo para namorar, né? Porém, pouco tempo depois, ela percebeu que na verdade ela queria estar com ele e eles reataram. Mais uns anos se passaram. Quando a Laura fez 18 anos, o Lucas entrou na faculdade. E nessas, aí sim veio o término. Dessa vez foi o Lucas que quis terminar. Ele queria curtir essa época da faculdade, os dois não conseguiriam se ver como antes e estavam indo para caminhos ali diferentes da vida. Tudo bem. Nossa musa ficou devastada, claro. Ela não queria sair, não queria ir mais para a escola, só chorava. A Laura, ela é um ano mais nova que o Lucas, então ela ainda estava no colegial quando ele foi embora para a faculdade. E nessas, quando eu digo de ir embora, é realmente sair da cidade e ir para a capital para poder estudar. A Laura até acha estranho falar que ela sofreu com essa idade, mas ela lembra de chorar por dias e dias por conta disso. E musa, tá tudo bem, né? A gente sofre mesmo. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente sofre mais intensamente nessa época, não é, gente? É um negócio que dói, é sofrido, é aquele amor, às vezes, não conquistado, não terminado. Pelo menos eu me senti assim. Então eu não acho estranho você falar que sofreu nessa época, porque dói mais, né? Primeiro amor ainda, vixe, o coração da Laura estava partido. Ela foi superando com o tempo. E anos foram se passando. A Laura teve outros relacionamentos, outros namorados. A vida dela foi acontecendo. E quando chegou na época da faculdade, a Laura se mudou para a cidade grande também. E adivinha quem estava morando lá? Ele mesmo, Lucas. Foi assim que os dois voltaram a conversar e se reaproximaram. A Laura lembra que teve um dia assim que ela estava meio mal, meio borocochô. E o Lucas convidou ela para ir até a casa dele, beber um vinho e conversar. Sabe aquele negócio, vamos botar uma série no Netflix aqui, fazer uma comidinha? Ninguém é inocente aqui, né, meu povo? E ela também não. A Laura sabia que vinho e conversa era código para outras coisitas mais. Ela foi. E depois desse dia, os dois não se desgrudaram mais. Como a Laura tinha ficado até meio traumatizada desde o último término deles, os dois resolveram sentar e tiveram uma conversa bem madura, onde a Laura e ele decidiram que Nós não vamos ficar juntos de novo se você não achar que é pra valer, Lucas. O que você acha? Concorda? Não, beleza. Tô com você, concordo. os dois concordaram que agora aquilo ali era para valer. Assim foi feito. Depois de alguns anos separados, agora mais maduros, agora numa época diferente da vida, Lucas e Laura reataram essa relação. A Laura estava muito feliz, não podia estar mais feliz.
Foi como encaixar de novo aquela peça na vida dela que estava faltando. Os dois têm uma conexão muito boa. E além disso, no fundo, a musa sempre achou que o Lucas fosse a pessoa certa para ela. Era o amor da vida dela. Imagina, Mari, que legal você acabar com seu namorado de adolescência, seu primeiro e último amor. Digno de um filme. Os pais da Laura ficaram preocupados no começo, porque, obviamente, eles não queriam ver a filha da mesma maneira. Eles tinham visto como a coitada ficou despedaçada depois do último término. Mas não tinha jeito. Com o tempo, todo mundo via que os dois eram um casalzão, casal 20. Funcionava muito bem juntos. Os dois tinham gostos bem parecidos para muitas coisas. Eles viajavam, eles curtiam. E para completar a alegria de um casal apaixonado, Lucas tinha sua casa própria e os dois passavam a maior parte do tempo por lá, cozinhando, tomando vinho, vendo filminho e também muito vuki-vuki, né? A Laura não tinha do que reclamar. E, gente, sabe aquele casal de amigos? Se você não sabe, vai ver você é esse casal. Que todo mundo adora eles juntos, assim, como casal. Que qualquer foto o pessoal vai lá comentar. Era assim com eles. Qualquer foto que os dois postavam nas redes sociais, os comentários das pessoas eram: Meu Deus, não larguem nunca! Ou Eu sempre soube que vocês ficariam juntos. Até que chegamos naquele ano ingrato, a pandemia. E vocês podem estar pensando: é agora que vai desandar. Não foi. Quando entrou a pandemia, a Laura teve que entregar o apartamento dela porque o proprietário estava pedindo. E as coisas, como todo mundo aqui sabe, estavam bem certas. Ninguém sabia quanto tempo ia demorar tudo aquilo. E aí, os dois decidiram, então, colocar o apartamento do Lucas, que mesmo sendo próprio, era muito pequeno para caber as coisas dos dois. E aí eles pegaram e colocaram um AP dele para alugar. E com o dinheiro que a Laura pagava também no outro apartamento, ela iria ali pagar um apartamento maior junto com o Lucas. Eles estavam apertados, não cabiam mais as coisas dos dois. E na pandemia ali ficando junto diariamente, foi a solução que eles encontraram. Então, eles foram juntos para esse apartamento maior, num bairro super legal, compraram coisas novas para casa. E é tão bom, né, essa fase da vida quando você tá com um amorzinho ali, decorando, mobiliando a casa, deixando tudo à sua cara. E depois que eles fizeram isso, estava tudo tinindo. Ali eles ficaram. Foi passando mais um tempo, a pandemia deu aquela abaixada, né? A poeira deu uma abaixada. E nessa mesma época, a Laura trabalhava numa empresa que fazia algumas coisas personalizadas para várias ocasiões, inclusive personalizadas para casamentos. E como a musa passava o dia inteiro ali vendo muita coisa de madrinha, de casamento, durante o horário de trabalho dela, ela começou ali, né, aquela luzinha que se acende na sua cabeça. Nossa, se fosse no nosso casamento, eu faria dessa forma. Ai, se fosse no nosso casamento, eu não teria feito assim, eu teria feito assado. Ai, olha esse convite. Não, essa caixa não tá legal, eu teria feito de uma outra forma. E nesse papo, eles começaram ali a levantar a pauta. E se a gente casar? E não foi só um pensamento dela, tá? Mas do Lucas também. Um casal, gente, que se conhece desde a infância, já namorou, já tem todo um histórico, famílias se conhecem, né? Agora reatam, se encontram num momento melhor da vida, estão morando junto, estão com um relacionamento sério. O que você espera que seja o próximo passo? Para eles, era casar. E eu sei que para muita gente também é esse o próximo passo esperado ali de uma relação. Só que quem casa, quer casa, né, pessoal? E os dois começaram a pesquisar para ver quanto de dinheiro eles de fato precisariam guardar para fazer a tão sonhada festa de casamento. Esse era um desejo inegociável dos dois, essa festa de arromba. Os dois, então, iniciaram a saga oficial de planejar esse tão sonhado dia. Pesquisaram lugar,
Fizeram inúmeras reuniões com fornecedores e chegaram então num budget. Em quanto eles poderiam gastar e quanto eles precisariam para fazer aquilo acontecer. E qual que era o combinado da Laura e do Lucas? O combinado era: Vamos aqui vivendo nossa vida normal, juntando uma grana, e aí, quando chegar perto desse valor que a gente precisa, a gente vai atrás, combinado? Combinado. a expectativa com o dinheiro e com as contas que eles tinham feito ali era de casar mais ou menos daqui 2, 3 anos, né? Dali 2, 3 anos. Mas aí, quando eles contaram para as famílias que tinham decidido começar a juntar esse dinheiro para casar, aconteceu que os dois conseguiram ajuda da família. Nem pediram assim, sabe? A família realmente ofereceu. Queriam que eles realizassem esse sonho o mais cedo possível. E não que eles precisariam, talvez, esperar anos até aquilo acontecer. Mas para isso, é claro, eles teriam que ajudar os dois financeiramente. A família da Laura ficou de pagar, então, pelo buffet, pelo fotógrafo. E a família do Lucas pagaria também por algumas outras coisas, como decoração, bebidas. Poxa, gente, é um presentão. Casamento é muito caro. Imagina a felicidade que os dois não ficaram. Além disso, eles não precisariam esperar tanto tempo agora. O Lucas, então, avisou todo mundo que ele ia fazer o pedido de casamento. Comprou um anel de noivado lindíssimo. Eles foram viajar. E nessa viagem aconteceu. Lucas pediu Laura em casamento. Começava agora a reta final para o dia esperado. Data escolhida, salão de festas agendado com a decoração, som, luz. E a mãe da musa estava até estocando garrafa de uísque. Desde que ela soube que os dois iam casar, gente, ai que musa, começou a juntar garrafa, né? O uísque é caro, gente. E nesse pé aí, ela já estava com mais de 15 garrafas ali no jeito para todo mundo se esbaldar no casamento. A Laura, ela decidiu que ela ia fazer as lembrancinhas na mão, uma a uma feita por ela. O último passo, então, o vestido de noiva. Lindíssimo, um sonho, tudo acertado. A data foi se aproximando, se aproximando. Laura estava um pouco ansiosa, mas muito feliz. E aí ela reparou que algumas coisas começaram a ficar meio estranhas. Ela diz: Eu sei que é difícil falar que foi do nada, porque nunca é do nada. Se as coisas mudam, sempre tem algum motivo. Mas, gente, eu juro, pra mim, do meu lado, foi do nada mesmo. Conforme os dias foram passando, a Laura viu o Lucas ficar mais distante dela. E no começo, ela não achou nada demais. Às vezes a gente tem nossos momentos na vida. A gente quer ficar mais no nosso canto, a gente, sei lá, tá ansioso. Aquela ansiedade e nervosismo, às vezes, que vem antes de casar. Nem sempre é uma coisa ruim. Então, o que que ela pensou? Ela esperou que aquilo ia passar, que fosse uma ansiedade que bate normal antes de casar. Até que um dia a Laura acorda. Quando ela abre o olhinho, o Lucas já estava acordado sentado na beira da cama. E assim que ela abre assim, o outro olho, dá uma despertada, percebe que ele está sentado ali, sem falar nada, ele olha para ela e anuncia: Laura, eu tô indo embora. assim, desse jeito. Do jeito que eu joguei essa informação para vocês agora. Exatamente assim. Sem motivo, sem justificativa. Só tô indo embora. Obviamente a Laura não aceitou. Porque para ela, se você tem algum problema, você senta e tenta resolver. Eles moravam juntos há anos. Têm um relacionamento praticamente desde a infância. Casamento marcado, gente. Se você tá com algum problema, você precisa enfrentar. Você precisa sentar e falar com seu parceiro. Ela também precisa saber outra parte da história. Eu acho que é o mínimo que alguém pode fazer, né? E ela concorda, pelo menos explicar o porquê. Mas adivinha? Quando a Laura perguntava, Lucas simplesmente não falava. Ele não falava o que estava acontecendo. Ele não falava se ela tinha feito algo. Simplesmente não respondia, gente.
mudo, sabe? Mudo. Claro, né? A Laura perguntou de tudo. Você tem outra pessoa? Você tá com medo de casar? Lucas, você quer adiar o casamento até você se sentir mais pronto? Mas nada, gente. O cara era uma porta, não falava, não expressava nenhum sentimento. Foi uma briga silenciosa. E isso durou por mais ou menos ali 3 semanas. 3 semanas muito intensas, de brigas feias, Lucas querendo ir embora e a Laura não queria deixar ele ir até ele falar o porquê. No caso, ela só queria a verdade. A Laura, gente, nunca obrigaria a ninguém ficar com ela se a pessoa não quisesse. Quer ir embora? Tudo bem, mas me fala o porquê, criatura. As brigas não estavam levando para lugar nenhum. Na verdade, estavam ficando piores, muito feias, no ponto dos dois perderem o respeito um com o outro e o nível dos xingamentos serem ladeira abaixo. Era um nível que os dois não conseguiam nem ficar no mesmo lugar, porque senão eles iam se matar. De saco cheio, a Laura um dia anunciou que então ela iria dormir no hotel. Ela estava ali esgotada depois de um dia de brigas e brigas e brigas. E aí ela só queria sair de casa, não queria mais olhar para a cara dele. O Lucas, tá bom, concordou, mas disse: Não, 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 não. Pode ficar em casa. Deixa que eu vou pro hotel. na mesma hora que ele fez a mala e estava indo em direção à porta para sair, alguma coisa berrou na cabeça da Laura. Ele não tá indo para um hotel. Gente, eu juro, não sei explicar até hoje o que foi. Se de fato alguma coisa paranormal me avisou, foi minha intuição. Mas eu juro pra vocês que eu escutei uma voz berrando pra eu abrir o olho. Então, com ele já na porta, ela disse: Lucas, pra onde você tá indo? Eu tô indo pra um hotel, Laura. Não, você não tá indo pro hotel. Me fala a verdade agora. O Lucas insistiu mais um pouco. Disse que estava indo pro hotel. Ah, você tá indo pro hotel? Ok, então. Compartilha seu Uber comigo pra eu ver? Ele negou. A Laura entendeu tudo ali. Ela entendeu que ela estava sendo humilhada. E nesse dia, Lucas, nem ela, nenhum dos dois, foram para lugar nenhum. Passaram a noite inteira brigando. Nesse dia, ela cansou e percebeu que não ia dar em lugar nenhum, que ela estava se humilhando e que ela tinha mesmo que deixar ele ir, mesmo se ela nunca soubesse o motivo do porquê ele estava indo. A Laura ligou para os pais e falou: Deu ruim. Preciso de ajuda. os pais da Laura são fofos, musos, queridos. Achei pais assim muito presentes, gente. Amei. Amo pais presentes. Eles fizeram o quê? Pegaram um carro num dia de semana, viram que ela não estava bem, né? E foram até a capital atrás da Laura. E estamos falando aqui de papo de 5 horas dirigindo. Mais de 500 quilômetros de distância. Musos, né? E caso vocês talvez estejam se perguntando, a Laura ainda não tinha contado para ninguém que eles estavam há 3 semanas naquele hiato, né? Naquele gap, naquela briga, porque ela achou que era uma coisa que eles iam conseguir se resolver depois de conversa. Ela não tinha entendido ainda o buraco que ela estava se enfiando. E quando ela percebeu, ela já estava no nível que o negócio não estava bom pro lado dela. A ficha demorou para cair que realmente ele estava indo embora. Quando os pais da Laura chegaram lá, eles sentaram os dois para conversar, falaram com o casal e tentaram meio que fazer uma mediação. Foi decidido então que o Lucas sairia de lá. Ele fez uma mala e finalmente foi embora. Lucas voltaria para o interior, por um tempo aí, para a casa dos pais. A Laura ainda ofereceu para ele: olha, vai com o meu carro. Depois eu vou lá pro interior com meus pais e aí eu pego meu carro de volta. E ele foi, tá? Lembrem disso. E sabe qual é o detalhe que deixa tudo isso ainda mais avassalador, devastador? O dia que o Lucas saiu de casa foi um dia antes do aniversário da Laura. Nem preciso falar pra vocês do dia seguinte. Era aniversário dela e ela tinha acabado de ser deixada, gente, pelo noivo, com casamento tudo marcado. A Laura ficou uma semana inteira largada na cama. Não comia,
não bebia, não tomava banho, não se mexia. O mundo dela caiu. Imagina você estar prestes a se casar com seu primeiro amor depois de anos de história. Tudo tá bem e de repente não tá? Casamento tá pago, vestido de noiva comprado à vista, tá? À vista. Porque sim, eles pagaram a maior parte das coisas da festa à vista. Bye bye, qualquer chance de reaver ou reembolsar algo. Tinha multas, contratos. Era um sofrimento, gente. Além de ter que lidar com isso, né, com essa parte que estava acontecendo do término, ainda tinha todo o negócio do casamento. Tinha data, gente, convite, já estava tudo pronto. Imagina você ter que falar para todo mundo também que não vai mais acontecer. É uma humilhação, é uma coisa assim, né, uma dor sem tamanho. E nesses dias que ela passou chorando largada em casa, ela tentou contato com o Lucas. Ela tentou ligar, ela tentava mandar mensagem, ele não respondia. Então o que que ela fazia? A Laura mandava mensagem para os amigos dele, para os pais do Lucas, querendo saber aonde ele estava, se estava tudo bem. E dói só de pensar nessas coisas. Demorou demais para a ficha dela cair. A ficha que ele estava indo embora para não voltar. E aí ela entrou num surto total. A Laura berrava. Ela berrava mesmo, aos gritos. Tanto que os vizinhos já chegaram aí um dia no apartamento dela e bater na porta para ver se ela estava bem. Gente, doía fisicamente. Eu não sei explicar, mas doía meu corpo. Emagreci mais de 10 quilos. Foi uma coisa que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Teve um dia que eu me peguei batendo a cabeça na parede, sentada no chão do banheiro. Porque pra mim, se eu sentisse dor física de verdade, a dor de amor ia passar. Quando eu percebi que eu estava batendo a cabeça na parede, eu entendi que eu precisava de ajuda. Chamei um carro de aplicativo, fui direto para um pronto atendimento psiquiátrico numa clínica. E lá, eu fui medicada na hora. Achei você muito consciente num momento assim de tanta dor, viu, Laura? Talvez poucas pessoas teriam tido a mesma atitude. Mais uma semana se passaram. A Laura voltou para a casa dos pais dela, porque ela não tinha condição mais de pagar o aluguel do apartamento sozinha. E ela estava morando com o Lucas, né? Então eles dividiam todas as contas. E doía de novo. Agora doía por um outro motivo, porque ela sempre amou a cidade grande. E ela sente que por mais que muita gente fale mal da capital, ela se encontrou lá. Foi uma etapa importante para ela, que agora estava encerrada e doía também. E o casamento? Estava quase chegando a data, né? A Laura cancelou tudo. Não deu para recuperar 1 centavo do valor já investido. O contrato que eles fizeram tinham várias cláusulas e eram cláusulas específicas de cancelamento, além de ter que pagar até por multas de fornecedor e multas de quebra do contrato do apartamento que eles alugaram. A musa pode estar triste, mas ela não está morta. E Laura reagiu. Ela não queria e nem iria, tá, meu amor, pagar por essas multas. Sendo que foi o desquerido que cancelou tudo de última hora. Então o que ela fez? Laura procurou uma advogada de família, porque mesmo não tendo assinado o casamento ainda no papel, a relação deles já era considerada como uma união estável. E o que ele fez foi considerado abandono de lar. Então, gente, Lucas teve que arcar com tudo mesmo. Todas as multas, ela não pagou 1 centavo. Mari, se eu quisesse mesmo, dava pra ter entrado com um processo por danos morais. Mas eu não quis. Eu só queria acabar com aquilo pra eu poder seguir minha vida. Então, ele arcou com as multas e ninguém falou mais nada. Mas e aí? O que será que aconteceu de verdade pro Lucas ter terminado assim do nada? Qual que era o verdadeiro motivo? Imagino que muitos de vocês também devem estar se perguntando, né? Vocês também são do time que acham e acreditam que uma hora ou outra a verdade sempre aparece? Porque a Laura, assim como eu, é. E apareceu. Não muito tempo depois, Lucas já estava postando foto com o tal motivo.
A musa não tinha mais ele em rede social, tava tudo bloqueado, né? Porque fazia até mal ficar vendo. Mas é óbvio que ela ia acabar vendo. Se ele tá postando foto com outra pessoa, gente, depois de ter terminado um casamento, até parece que isso não ia chegar no ouvido da Laura. O motivo tinha nome e sobrenome. A desquerida também se chamava Laura. Ah, não. Vocês acreditam? E tem mais, tá? Além dela ter o mesmo nome da nossa musa, a Laura 2, vou chamar ela assim, ainda faz aniversário no mesmo dia que a musa. Que? Caca Cry, meu Deus! Gente, ele trocou 6 por meia dúzia? Tô brincando, musa. Mas, cara, que isso? Que cara de pau! Vocês lembram, né? Ele terminou com ela um dia antes do aniversário, que ele saiu de casa, na verdade. E já era aniversário de quem? Da desquerida, né? Da Laura 2. Mas peraí que eu já conto mais pra vocês. Eu só sei que essa menina aí trabalhava com o Lucas. A Laura até conhecia ela. As duas já saíram junto várias vezes. Várias vezes. E sabe o que o Lucas dizia pra moça? Ah, amor, a Laura é lésbica e ela mora com a namorada dela. Spoiler. A namorada, na verdade, era só uma colega de quarto que dividia o apartamento com ela. E por ele sempre reforçar, né, que essa moça era lésbica, tinha namorada, nunca ela teve a menor desconfiança. Nunca. Ela nunca viu também nenhuma interação, nada que chamasse a atenção com os dois ali, né, entre os dois. E sabe aquele dia que ele saiu de casa, falando que ia pra casa dos pais dele? Que a Laura até emprestou o carro dela pra ele ir? Pois bem, ele pegou o carro da Laura, mas ele não foi pra casa dos pais. Ele foi pra casa da Laura 2. Sabe o dia que ele ia dormir no hotel e ela sentiu que uma voz berrou na cabeça dela falando que ele não ia? Ele foi pra casa dela. Aliás, ele não foi, né? Ele iria pra casa dela. Sabe o dia que ele foi embora um dia antes do aniversário dela? Já falei, né? Ele deixou ela largada na cama enquanto ele passou o aniversário da musa com a nova Laura dele. E foi nessa que a nossa Laura começou a tomar 4 remédios controlados, fazer terapia semanal, acompanhamento psiquiátrico e ganhou um trauma para uma vida toda. Demorou demais para ela ficar bem de novo, mas ela ficou. Porque mulher é feita de ferro, né? Não tem nada nessa vida que derrube uma mulher. E poderia acabar aqui essa história. Mas tem 2 coisas que a Laura quer muito contar pra gente. E que pra mim é a melhor parte da história, tá? Algo que aconteceu alguns anos depois desse término. A primeira é sobre o vestido de noiva. Não foi alugado, né? Ela comprou. E, gente, o vestido é lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Eu vi a foto. A Laura, ela não conseguia se desfazer dele. Ela sentia que aquele vestido era perfeito e que tinha que ser dela. Não com a intenção de usar no próprio casamento futuro, caso acontecesse. Mas ela sentia que guardar ele era o que ela precisava fazer. E esse vestido ficou guardado em cima do guarda-roupa dela por anos. Até que, no ano passado, uma das melhores amigas da Laura também se casou. E a Laura foi convidada para ser madrinha. Essa amiga que ia casar também estava com ela no dia que a Laura escolheu o vestido de casamento dela com o Lucas. E na hora que ela foi convidada para ser madrinha, a Laura sabia. Eu tenho que usar o meu vestido de noiva. Pera. Calma lá, gente. Antes que vocês comecem a julgar a nossa musa por usar um vestido de noiva num casamento que não era dela, deixa eu contar para vocês. A Laura reformou o vestido inteiro. Ela pintou de verde, tirou as mangas, fez barra. Ela realmente arrumou, ficou lindo. Ela conseguiu finalmente usar o vestido num dia que também era muito importante para ela. E sim, a gente mata a cobra e mostra o vestido, vocês já sabem. Temos fotos do vestido liberadas no grupo de Telegram. Até parece que eu ia deixar meus ouvintes, queridos cristais maravilhosos, sem a foto desse vestido, né? Então eu pedi autorização para Laura, porque ela mandou a foto do vestido.
Não vou postar como era de noiva antes, mas eu vou postar como ficou o vestido reformado, lindíssimo. Mas como eu tinha 2 coisas para contar, a segunda é: um pouco mais recente, no dia do aniversário da Laura, gente, de novo. Vocês acreditam? Parece uma piada, sério. Ela recebeu uma mensagem do Lucas no dia do aniversário. Ela já recebeu várias mensagens do Lucas no dia do aniversário, né? Que foram traumatizantes. Ai, ai. Ó, você chegou aqui agora nesse podcast e tá meio confuso do porquê que eu tô rindo numa história trágica, deixa eu contar pra vocês. Prazer, meu nome é Mari e eu dou risada de nervoso, tá? Então, às vezes eu dou risada aqui, gente, mas é de nervoso. Porque, pô, o cara aparece anos depois e manda uma mensagem pra menina. De novo, estragando com o dia do aniversário dela, como se já não fosse traumatizante o suficiente o que ele fez anos atrás. Pelo menos essa mensagem era um pedido de desculpas. Um puta textão, se explicando, pedindo perdão e assumindo que ele errou muito com a Laura, dizendo que se arrependeu, que a família dele criticou muito o que ele fez, que todas as meninas que ele levou para conhecer a família depois da Laura não serviam, né? Porque a família gostava muito da Laura, conhecia ela desde que ela era criança. E era meio que inevitável a família dele comparar as outras com a Laura. Todo mundo sempre apontava muito esse erro, como se fosse um dos maiores erros da vida dele. Era um textão, gente, era um textão. E na hora que a Laura recebeu, primeiro, ela ficou muito puta do cara ter escolhido de novo o dia do aniversário dela pra causar. É claro que ela lembrou daquele dia, anos atrás. Ela se tremeu de nervoso quando a mensagem chegou. Mas ela esperou, passou um pouco e ela se acalmou para poder responder para ele, que esperava que ele estivesse feliz com a escolha que ele fez. A Laura disse que ela nem sabe se ela concorda com esse pensamento aqui que ela vai expor. Na verdade, não é um pensamento, é um sentimento. Mas ela diz que ela não consegue ter ódio nem raiva do Lucas. Ela tem plena e total consciência do que o que ele fez foi muito grave. Envolveu sonhos, dinheiro, família, muita coisa. E ela não tira nem um pouco a gravidade e culpa dele. Mas ela não consegue sentir tanta raiva dele. Talvez por todos os anos que eles passaram, né, que já se conhecem, enfim, tem uma história muito longa. E também depois de muita terapia e muito remédio. Ela nunca mais teve o menor interesse em ter contato com ele, em ter uma amizade, assim, né, em ter ele na vida dela. Mas ao mesmo tempo ela também não tem raiva. No coração dela, tá perdoado, sim. Perdoado no sentido de não ter raiva, de conseguir falar sobre isso sem sentir rancor ou mágoas. Mas perto dela, nunca mais. E tem mais. Hoje, a Laura tá noiva de novo. Ainda sem data definida, mas o noivo é uma pessoa muito boa para ela. Ele sabe de todo esse beozão que aconteceu com o Lucas. E os dois têm uma relação muito leve. A Laura termina o e-mail assim. Eu achei que minha vida tinha acabado. Eu pensava que o Lucas era o meu grande amor, o amor da minha vida, e que eu nunca ia conseguir superar. Hoje, 5 anos depois, eu entendo. Algumas coisas, por piores que elas sejam, acontecem por alguma razão, maior do que o meu entendimento na hora. Dava um pouco de medo de me envolver com alguém logo depois e passar por mais um trauma. E quem sabe até ter mais uma história para mandar para vocês, né? Mas eu sou uma pessoa que é fã do amor. Eu nunca consegui me privar de sentir as coisas que eu sei que eu mereço sentir. E hoje, por conta disso, eu tô bem, feliz, leve e com um puta anel maravilhoso no meu dedo. Ufa! Essa é a história da Laura. E eu acho que tô com você, Laura. Tá tudo bem não ter raiva. Na verdade, eu acho que você tá certa. Infelizmente, nem todo mundo tá nesse mesmo nível que você aí, já transcendendo. Mas raiva guardada também, eu acho que começa a fazer mal para nós mesmos. A raiva, gente, tudo bem, né? Você sentir raiva de uma coisa, de um momento, por um tempo, de alguém, de uma situação, de uma pessoa. Mas quanto mais você guarda isso, só vai fazendo mal para você. Porque a raiva, ela pode se transformar. Tá tudo bem sentir raiva, né? Como eu falei de uma situação. Só não dá para ficar
nutrindo e nutrindo, nutrindo aquilo por anos. E para um processo de cura, Laura, acho até que é essencial que você deixe ir, let it go. Fazer isso também ajuda você a conseguir andar com a sua vida e atrair as coisas boas que esperam você. Talvez, se você tivesse ainda segurando toda essa raiva do Lucas, não daria espaço para você encontrar o seu grande amor hoje. Se você tivesse tido uma recaída, sei lá, quem sabe, né? Quando ele foi te procurar, nossa, muitos cenários, né, poderiam ter acontecido. Eu achei você muito diva. Você foi ao fundo do poço e voltou praticamente sozinha. Foi procurar ajuda sozinha também, né? Quando percebeu que alguma coisa estava muito errado. Tem uma família maravilhosa, tá em acompanhamento, né? E ficou também em terapia, com psicóloga, com psiquiatra. Foram pessoas importantes aqui na vida da Laura para que ela também chegasse nesse nível de consciência que ela tá hoje, né? Talvez sem eles e sem se ajudar, sem se amar, porque você teve um ato de amor próprio, de reagir e de ir atrás da sua vida andar. E ainda por cima, que para mim é a melhor parte, tá? Você ressignificou a história do seu vestido de noiva. Gente, isso é incrível! E da maneira mais linda ainda. E se você quer ver a foto desse vestido de noiva, já sabe, né? Eu vou postar no nosso grupo de Telegram. O link para acessar o grupo tá aqui na descrição desse episódio. Eu amei essa história. É claro, eu fico muito sentida por tudo que aconteceu com você, mas eu e a Laura já temos intimidade, já conversamos, né? Trouxe um tonzinho também um pouco mais leve. Já aconteceu há muito tempo e agora ela tá feliz, tá em outra, tá com um vestido lindo ali no armário para quando não tiver um outro casamento. Quem sabe ela não reforma de novo, né? Por que não? Realmente eu tenho que concordar. Essa história é meio filme, né? Quando um casamento tá para acontecer e um dos noivos decide que não vai mais acontecer, que não quer mais casar, e aí depois ele não deu o motivo do porquê, e ela descobre o motivo depois, e mesmo assim ela ressignifica essa história, reformando o vestido de noiva dela, também para um dia importante. Eu acho que é quase que um círculo completo. E eu só desejo o melhor para você, que você case, que você encontre o seu vestido de noiva perfeito e que tudo aconteça da maneira que você deseja, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam da história da Laura? Já aconteceu alguma coisa parecida com vocês? Se sim, me conta. Gente, enviem histórias. Tô sempre pedindo, né? Hoje eu venho pedir histórias místicas, sobrenaturais. Eu sei que o Halloween tá um pouco longe, mas quem me conhece já sabe. Eu amo. Então mandem, não só essas, né, gente? Qualquer tema. Mas se você tiver alguma história, porque faz muito tempo que a gente não coloca histórias assim aqui, eu adoraria colocar pro ar esse tipo de história antes até do Halloween, tá bom? Então, conto com vocês aqui nos comentários. Quem quiser ver a foto, tá lá no nosso grupo de Telegram. Não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube. O nosso Instagram é o @vocêcontaseuconto. Todos os links estão aqui na descrição. A gente posta também algumas coisas, enquetes e novidades lá. Sigam a gente nas redes, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail. Escreve seu conto @gmail.com. E até a próxima!